nesse vídeo eu vou te mostrar 7 folhagens verdes para compor o paisagismo em jardins e vou te passar várias dicas de cultivo delas e vou te mostrar também algumas formas de como plantar elas no jardim para formar um lindo paisagismo. Eu sou a Josiele do canal Admirando a Natureza e aqui eu compartilho com vocês muitas dicas de cultivo das plantas e também algumas ideias que vocês podem estar fazendo aí no jardim de vocês também, para deixar o jardim muito mais bonito. Então eu já te convido a se inscrever aqui no canal se tu é novo por aqui, ativar o sino de notificações e já deixar o like nesse vídeo para me ajudar. Bora então conhecer essas 7 folhagens verdes para compor o paisagismo em jardins e ficar por dentro de todas as dicas. A folhagem verde número 1, que é ótima para compor o paisagismo no jardim, é a íris da praia. Essa é uma planta muito fácil de fazer mudas. Com apenas uma touceira desse tamanho, vocês conseguem fazer várias mudas. Cada parte dessas aqui podem ser destacadas e ser feita uma nova muda. Com apenas uma touceira desse tamanho de íris da praia, com certeza é possível fazer mais de 10 mudas. É muito fácil de retirar as mudas com raiz para plantar. Essa é uma forma de plantar as íris no jardim para formar um paisagismo bem bonito, assim, ao redor de um caminho, como foi feito aqui. Foi plantado mudas ao redor desse caminho. E quando eu plantei eram mudas bem pequenas. A segunda planta de folhagem verde ótima para formar um paisagismo lindo no jardim é o Philodendron ondulatum, também conhecido como guaimbé ou guaimbé ondulatum. Essa é uma planta que sem dúvida traz muita exuberância para o jardim. Aonde ela for plantada ela se destaca devido ao tamanho das suas folhas, que são extremamente gigantes. Observem só o tamanho da folha comparado com a minha mão. É uma folha bem gigante. E que tem um formato muito lindo também. As folhas dela estão bem brilhosas assim porque eu acabei de fazer a rega nessa planta. O local ideal para cultivar esse filodendro no jardim pode ser tanto a sol pleno quanto a meia sombra ou também recebendo uma luz filtrada. Essa é uma folhagem de muito fácil cultivo e também muito resistente. Aqui no jardim tem 3 mudas do guaimbé ondulatum. 2 recebem bastante sol direto, bastante horas de sol por dia direto nas folhas, e uma está sendo cultivada recebendo mais uma luz filtrada mesmo. E aqui também essa muda que tá com as folhas bem grandes. Todas as mudas foram plantadas praticamente juntas. Essa planta aqui, pessoal, ela tem... Olha só o tamanho dessa folha. Essa planta, ela tem um rizoma, que é um rizoma, assim, bem forte, assim, eu diria, porque quando ele tá plantado, assim, em um local e a gente tenta retirar, ele não retira, assim, por completo, fica um pedacinho dele, ele rebrota com muita facilidade. Eu tinha apenas uma muda desse guaimbé plantada na minha horta. Era uma muda bem pequena, com bem poucas folhas e as folhas eram bem menores. Só que eu já achava muito linda essa folhagem, tinha muita vontade de plantar no jardim. Aí eu fui retirando da horta, fui tentando retirar, né? E cada vez que eu retirava, eu achava que eu estava retirando todo o rizoma e não estava, porque tem um rizoma bem profundo mesmo. Então eu tirava, passava uns dias e ela rebrotava, nascia novas folhas. Aí depois eu ia lá, tirava de novo e ela rebrotava, nascia novas folhas. Até que enfim eu consegui retirar todo o rizoma e fiz essas 3 mudas. Essa é a terceira muda de guaimbé ondulatum que eu fiz. Todas as mudas elas têm diferença de alguns dias, assim como eu falei para vocês, eu retirava o rizoma e ele rebrotava, depois eu fui retirando, né, conforme foi passando alguns dias e eu consegui fazer essas 3 mudas. Elas foram plantadas mais ou menos junto, assim, diferença de poucos dias. Essa também tá com as folhas bem grandes. Essa foi a última que eu plantei. E aqui ela recebe somente uma luz filtrada. Tá menor que as outras, mas também ela foi plantada por último. Mas também tá linda, olha só. Eu sempre vou fazendo poda nessas mudas, retirando as folhas que estão ficando feias. Essa folha provavelmente foi cortada com um cortador de grama aqui. E sempre corto assim, olha, lá embaixo, próximo à base da planta, retirando a folha por inteiro. E sempre quando eu faço a rega, eu molho as folhas que elas gostam bastante. A terceira folhagem verde que eu selecionei para mostrar hoje para vocês também é uma espécie de filodendro e também é conhecida como imbé. Essa folhagem aqui, pessoal, é muito ornamental também. E tem uma coloração verde bem escuro.
As folhas são totalmente verde, tanto na parte de cima da folha, como na parte de baixo também da folha é na cor verde. Essa é uma planta ótima para vocês formar um lindo paisagismo também, plantar assim próximo de uma árvore e deixá-la subindo lindamente. Essa daqui eu fiz assim, plantei próximo aqui de uma árvore e ela cresceu muito aqui, pessoal. Essa é uma folha nova, olha, em uma coloração verde mais claro, são as folhas novas. Essa muda eu cultivava em um vaso durante anos, em um pequeno vaso. Depois que eu plantei ela aqui, ela se saiu super bem, olha, ela já se fixou aqui nessa árvore e tá cada vez crescendo mais. Ela chegou a crescer tanto aqui que eu acabei até cortando um pedaço dela e fazendo uma outra muda. Eu plantei essa muda aqui no chão, ela não era uma muda tão grande assim. Conforme eu plantei ela aqui, ela foi crescendo super rápido e subindo aqui nessa árvore. Eu recomendo vocês plantá-la no chão, que ela se desenvolve bem melhor do que se for plantada em vaso. Eu cultivava ela há anos no vaso e ela não se desenvolvia. E também ela estava no local errado também. Eu retirei um pedaço dela dessa parte aqui, porque ela estava crescendo muito para lá. Ela cresceu um pedaço para cá e um pedaço dela foi subindo na árvore. Então eu resolvi cortar ali e plantar no outro lugar. Plantei próximo a uma árvore também para ela crescer e ir subindo na árvore, ficar bem bonita. Quando ela apresenta alguma folha seca assim, o bom é a gente estar retirando. Eu sempre faço a poda retirando essas folhas secas. O local ideal para cultivar essa planta é na sombra. Ela não gosta de receber o sol direto nas folhas. Aqui ela recebe assim pouco sol, muito pouco mesmo. Aonde ela estava cultivada antes, onde ela estava plantada antes, ela recebia muito sol, então queimava muitas folhas. Por isso que ela gostou bastante daqui desse lugar, porque aqui ela fica mais na sombra mesmo. Essa é uma folhagem linda, de muito fácil cultivo, para vocês formar um belo paisagismo no jardim. Essa é uma planta que também gosta que molhe muitas folhas dela. Sempre quando eu faço a rega, eu já molho as folhas para retirar a poeira, a sujeira, e ela gosta muito. A forma de fazer mudas desse filodendro é muito fácil, pode ser feita através de estacas do caule. Eu vou mostrar aqui para vocês uma muda que eu fiz. Na verdade, eu fiz duas mudas, fiz essa e uma outra. Muito fácil de fazer as mudas. Cortei um pedaço da estaca aqui do caule, deitei aqui na terra, joguei um pouco de terra por cima, olha, um pouco de substrato, e ela já vai crescendo. É uma planta bem fácil de fazer mudas. E se a gente plantar ela no chão, ela cresce bem rápido. Ela é uma planta que vai emitindo várias raízes no caule, então é só cortar um pedaço com essas raízes e plantar. A quarta planta de folhagens verde para compor o paisagismo em jardins é a moreia. As moreias ficam belíssimas, formando renques no jardim e também plantadas de forma isolada. Aqui eu plantei várias mudas bem pequenas e depois de algum tempo elas cresceram e ficaram assim, bem entouceiradas. Todas essas mudas eu fiz através de uma divisão de touceira. A forma mais fácil de fazer mudas de moreias é através da divisão de touceiras, retirando já uma mudinha com raiz. As moreias são plantas excelentes para formar o paisagismo no jardim, porque além de elas serem plantas muito lindas, elas são plantas de fácil cultivo, de fácil propagação e não dão muita manutenção no jardim. Elas são plantas que se desenvolvem muito rápido. A poda das moreias é feita apenas retirando algumas folhas que já secaram e as folhas sempre devem ser cortadas lá bem próximo à base da planta. E também a gente deve estar retirando as hastes florais secas. Essas minhas aqui estão precisando que eu faça uma poda, retirando aqui várias hastes florais que já secaram. Ó, e aqui, olha, é bem fácil a gente conseguir fazer mudas. É só destacar uma parte dessa, olha, com raiz. Assim como eu mostrei nas plantas íris, também as moreias são assim. A gente pode cortar aqui e fazer uma muda assim, já retirando com raiz. Para conseguir fazer a divisão de touceiras, vocês precisam sempre usar uma ferramenta, porque ela é uma planta bem difícil de conseguir destacar as mudas dela. E ela também pode ser propagada através das sementes. Aqui tem algumas sementes secas, eu vou retirar aqui para mostrar para vocês. As sementes, elas nascem aqui dentro, olha. Olha só, através das sementes também a gente consegue fazer mudas. Mas a forma mais fácil e mais rápida mesmo é através da divisão de touceiras. E essas hastes aqui precisam ser cortadas
lá na ponta, ó, lá embaixo, próximo à base mesmo da planta. A gente precisa retirar essas hastes florais secas assim por inteiro, igual as folhas secas, retirando por inteiro, e elas nunca podem ser podadas por cima. Antes de eu mostrar a sexta folhagem verde, eu quero que vocês já curtam esse vídeo e também interajam comigo, comentando qual dessas folhagens que vocês gostaram mais, qual que vocês cultivam já aí na casa de vocês. A sexta folhagem verde para compor o paisagismo em jardins é a Iris germânica. Essa apresenta uma folhagem verde diferente. É um verde acinzentado. Apesar da Iris germânica ser bem parecida com a íris da praia, a cor das folhas delas são bem diferentes. A Iris germânica ela apresenta rizomas, e a forma de fazer mudas é só retirar um rizoma desses daqui com as folhas e tá plantando em outro lugar que vocês conseguem fazer mudas facilmente assim. Essas mudas aqui todas eu fiz assim, plantei elas aqui, eu até fiz um vídeo mostrando aqui no canal quando eu plantei elas. Elas estão plantadas aqui nesse pneu. Essa é uma forma bem simples para plantar as íris germânicas para compor o paisagismo no jardim, fazendo um destaque no jardim, mas ela também pode ser utilizada no paisagismo de várias formas. Pode ser utilizada fazendo bordaduras de canteiros ou bordaduras de caminho, assim como eu fiz com as íris da praia. São excelentes plantas para compor o paisagismo no jardim de vocês. O local ideal para plantar as íris germânica no jardim é a meia sombra. Eu não recomendo plantar a sol pleno porque ela queima muitas folhas. Ela não gosta de receber aquele sol muito forte. Um sol mais fraco ela vai bem, mas o sol forte queima bastante as folhas. Agora ela está com poucas folhas queimadas, mas no verão ela fica com bastante folhas queimadas aqui. Nessa época do ano o sol é mais fraco, então ela fica assim bem linda. A sétima planta com folhagens verdes para compor o paisagismo no jardim é a peperômia verde. Essa é uma planta excelente para quem quer fazer um jardim vertical. Ela é uma planta que cresce de forma pendente, sendo ideal para jardins verticais de sombra. Ela pode ser plantada também embaixo da copa de alguma árvore, em um local bem iluminado. A peperômia verde pode ser plantada em pequenos vasos e ela não gosta de substrato encharcado. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como fazer mudas de peperômia. Essa também é mais uma folhagem verde que é de fácil cultivo, de fácil propagação e ótima para compor o paisagismo no jardim. Nesse caso, paisagismo em jardins verticais. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 7 folhagens verdes e espero também que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Se tu gostou desse vídeo, eu te convido a assistir mais vídeos aqui do canal. Já entra nos vídeos e assiste outros para vocês conhecerem outros tipos de plantas que eu cultivo aqui no jardim e também ficar por dentro de várias dicas de cultivo de cada planta. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e já vai compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Fiquem todos com Deus e nos encontramos então no próximo vídeo.